Yu-Gi-Oh! É um jogo único que, com o passar do tempo, precisou se reinventar muitas vezes. O jogo sempre teve mecânicas inovadoras, desde fusões e rituais até evoluções mais modernas, como Synchros e XYZ. Yu-Gi-Oh! Sempre manteve os jogadores empolgados com novas formas de montar estratégias, e até certo ponto isso é muito positivo. E é exatamente por isso que, antes de tudo, eu gostaria mesmo que, antes de falarmos do lado negativo do Yu-Gi-Oh! Moderno, nós pudéssemos falar um pouco do lado positivo do Yu-Gi-Oh! TCG do passado, porque só assim a gente vai conseguir entender por que o jogo evoluiu tão mal. Se voltarmos um pouco no tempo, o TCG no passado era uma experiência muito mais simples e acessível. Você não precisava de um PhD em regras ou um deck milionário para se divertir. Os duelos tinham sim estratégia, mas não eram excessivamente complexos. Eles eram equilibrados na medida certa, e isso tudo fazia o jogo ser divertido. Nós não tínhamos um número tão grande de monstros de efeito. A propósito, muitos monstros simplesmente não tinham efeito, mas isso não significava que esses monstros eram ruins ou nada do tipo. O Rei Caveira, por exemplo, era incrível. Com apenas um sacrifício você invocava um monstro com 2.500 pontos de ataque, o que era impressionante na época, e dava uma grande vantagem no jogo. Em comparação, cartas como Dragão Branco de Olhos Azuis e Mago Negro exigiam 2 sacrifícios, tornando sua invocação mais difícil para equilibrar os seus altos atributos. Apesar de fortes, essas cartas podiam ser derrotadas facilmente por magias como Fissura, Raigeki e Força do Espelho, que jogavam muito na época. Havia um equilíbrio muito maior no que cada carta podia fazer. Um único monstro não acabava com o jogo inteiro, e isso, é claro, contribuía em muito para a diversão do TCG de forma geral. Até por essa razão, as partidas costumavam ser mais longas e garantiam a participação de ambos os jogadores, algo raro no Yu-Gi-Oh! Moderno, onde frequentemente apenas um jogador joga enquanto o outro apenas assiste. Agora, olhando para a atualidade, infelizmente o Yu-Gi-Oh! Moderno mudou muito. O Yu-Gi-Oh! Moderno se distanciou bastante do passado, adicionando inúmeras mecânicas novas como Synchros, XYZ, Link, Pêndulo. E embora essa diversidade possa ser interessante para veteranos, ela cria uma barreira para novos jogadores, dificultando a entrada dos iniciantes. Além disso, o texto das cartas, já famoso por ser enorme, se tornou ainda mais intimidador, especialmente com as cartas pêndulo. Essa complexidade excessiva pode afastar novos públicos. Será que com o tempo o jogo foi perdendo parte da sua essência ao adotar tantas camadas de mecânicas tão complexas? Hoje em dia, praticamente todos os monstros possuem efeitos, com exceção de monstros clássicos como o Dragão Branco ou o Mago Negro. Monstros normais raramente aparecem nos baralhos, e os terços dos monstros de efeitos são, em sua maioria, extensos. Isso sem contar as cartas pêndulo, que elevam essa complexidade a outro nível. Mas, então, é isso que torna o Yu-Gi-Oh! Moderno um jogo ruim? Não necessariamente. Apesar da complexidade ser uma barreira para os iniciantes, não é impossível aprender as novas mecânicas, e depois de entendê-las, elas podem até ser divertidas. A Konami inclusive tem buscado simplificar o jogo para atrair novos jogadores, como no caso do Speed Duel, por exemplo. No entanto, até esse formato já começa a adotar habilidades com textos longos, muitas vezes maiores até do que o texto das cartas, o que adiciona a sua própria camada de complexidade ao jogo e que também não contribui nesse aspecto. Mas o fato é que com o tempo é possível dominar o próprio baralho, embora compreender completamente as cartas e as jogadas do oponente, e isso sim, em meio a efeitos tão extensos, tão grandes, e isso sim pode ser desafiador. Nessas situações não é de se estranhar que muitos acabem em meio à partida simplesmente optando por não ler tudo. O monstro do oponente tem uma porrada de efeito que eu não conheço, sem problema, afinal eu não vou ler mesmo. Então o que torna o TCG moderno de Yu-Gi-Oh! Tão frustrante assim, se não é nada disso? Bom, antes de chegar ao ponto principal, é importante falar sobre outro fator que eu considero problemático, que são os combos. Sim, os combos. É claro que fazer combos é uma das melhores partes do jogo, e eu sei disso. Não há nada mais satisfatório do que executar uma sequência elaborada de combos e se sentir como o próprio Seto Kaiba encarnado ao dominar uma estratégia longa e complexa. Isso tudo é bem legal, eu admito, mas a verdade é que o problema surge quando você está do outro lado da mesa, assistindo seu oponente combar infinitamente por 5 minutos ou mais, sem que você possa fazer nada além de observar. E o pior de tudo isso é que os combos infinitos tornaram-se quase que inevitáveis no Yu-Gi-Oh! Moderno, exceto quando interrompidos por uma Hand Trap, por exemplo. E falando nas Hand Traps, finalmente nós chegamos nas Hand Traps, elas também são parte do problema, mas não o problema central. Não me entenda mal.
Se o único problema do jogo fossem as hand traps, bastaria bani-las ou limitá-las para resolver a questão. No entanto, a situação é um pouco mais complexa que isso. Hoje é quase impossível encontrar um baralho meta que não esteja recheado de hand traps. Elas frequentemente ocupam uma grande parte dos baralhos. Me diz aí, qual é o baralho meta hoje que não tem cartas como Ash Blossom, Impermanence, Effective Veiler, Ghost Ogre, Draw Lockbeard, entre outras tantas hand traps? Tem baralhos até que tem metade do baralho somente de hand traps, parece até uma coisa absurda, né? Mas o fato é que essas cartas são cartas projetadas para limitar as ações do oponente e acabam criando uma experiência de jogo em que muitas vezes um dos jogadores simplesmente não vai conseguir jogar. E aqui sim nós finalmente chegamos no grande problema do Yu-Gi-Oh! TCG moderno, que é o fato do Yu-Gi-Oh! Moderno ser um jogo cujo foco é não deixar o oponente jogar. Em qualquer card game, é normal existir um ou outro baralho de controle, um baralho focado em limitar as ações do oponente. A título de exemplos, vamos para o Pokémon TCG por um tempo. Havia ali no Pokémon TCG um deck que é o deck do Snorlax, que é um deck bem famoso por ser um deck muito irritante. Era um baralho de controle focado em limitar as ações do oponente. Mas a grande questão é que no Pokémon TCG, o deck do Snorlax é apenas um único deck, entre uma dezena de outros decks que não tem esse formato de controle. O que eu estou querendo dizer aqui é que não é errado termos baralhos de controle ou até mesmo cartas de controles, mas quando a filosofia de todo o jogo se torna não deixar o seu oponente jogar, então basicamente nós vamos ter apenas um jogador jogando o jogo e aí é onde reside o problema. Em Yu-Gi-Oh! Essa filosofia de impedir o oponente de jogar tornou-se a base praticamente de todos os decks competitivos. Hoje metade do baralho é composta por hand traps e a outra metade é composto por monstros que anulam os efeitos dos monstros do oponente, das magias, armadilhas e etc. E qual é o resultado disso? O resultado disso é um jogo onde o campo inteiro diz não a tudo que você tenta fazer, que pode tornar a experiência extremamente frustrante. Imagine um duelo onde você vê o seu oponente combar por 5 minutos e encher o campo dele, e quando finalmente chega a sua vez, você vai lá e tenta fazer alguma coisa, mas o seu oponente começa a combar de novo, só que agora no seu turno. Já basta combar no dele. Agora ele vai combar no seu turno também. E de quebra, ainda vai anular tudo que você poderia fazer. Daí eu te pergunto, um duelo desses é divertido? Talvez pra pessoa que esteja ali combando, né? Mas pra pessoa que estava ali assistindo e não fez absolutamente nada, isso foi realmente divertido? Sabe, Yu-Gi-Oh! Costumava ser muito mais do que uma filosofia que diz quem vai jogar primeiro vence o duelo. Mas a graça de um duelo está em jogar com outra pessoa, e é isso a dificuldade que o Yu-Gi-Oh! Moderno tem de entender. A graça de um duelo está em jogar com outra pessoa, mas no Yu-Gi-Oh! Atual, muitas vezes parece que você está jogando sozinho, e não tem nada mais deprimente do que jogar sozinho. Yu-Gi-Oh! Deveria ser um jogo para ser jogado por duas pessoas e muitas vezes não é isso que acontece atualmente. Então hoje, pra mim, Yu-Gi-Oh! Deixou de ser um jogo acessível e divertido para se tornar uma corrida de quem consegue fazer o outro desistir primeiro. E essa é a razão pela qual o Yu-Gi-Oh! Moderno se tornou um jogo tão ruim, pelo menos da minha perspectiva. Mas apesar de tudo isso, eu ainda acredito no potencial de Yu-Gi-Oh! Como eu disse, eu não sou nenhum tipo de hater, eu gosto do jogo, eu quero que o jogo continue melhorando cada vez mais. Eu acredito no potencial que Yu-Gi-Oh! Tem para se reinventar e eu gostaria mesmo de acreditar que a Konami pode e até deve reinventar um jogo de alguma forma. Afinal, acreditar no coração das cartas foi sempre a essência de todo fã de Yu-Gi-Oh!, certo? Então se é pra acreditar, vamos acreditar que isso é apenas uma fase que quem sabe o jogo acaba encontrando um caminho melhor. Eu pelo menos quero acreditar nisso. Mas enquanto isso, nós seguimos em frente. Obrigado por assistirem e até a próxima.